Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ok, muito boa noite a todos. Irmão Martins aqui, Laí, no Havaí, e aguardando aqui alguns dos nossos amigos entrarem aqui no Zoom. Já temos algumas pessoas aqui no Facebook Live. Ver se eu consigo ajustar um pouquinho mais aqui. Isso. Isso. Acho que está um pouquinho melhor, não sei. Mas espero que todos estejam bem, gozando de boa saúde e desfrutando das bênçãos divinas, especialmente aqueles que não estão gozando de boa saúde ou aqueles que, porventura, tenham familiares ou outros entes queridos que estejam passando por momentos difíceis, seja por saúde ou por desemprego ou alguma crise familiar. E oramos para que todas essas pessoas possam ser devidamente abençoadas e para aqueles que precisam dessas orações, não esqueçam de ir na página do templo mais próximo da sua casa e lá online você pode colocar o nome dessa pessoa na lista de oração do templo e o nome vai ficar por 2 semanas. E eu acho que isso é muito mais eficaz do que colocar nas mídias sociais aí, pedindo orações e boas vibrações. Eu não preciso pedir boas vibrações, coloca o nome na lista de oração, que é mais eficaz. Vão ter homens e mulheres fiéis orando da maneira mais sagrada que nos foi revelada nesses últimos dias. E o Senhor não vai deixar de atender essas orações, como eu tenho frequentemente lembrado, e eu não paro de lembrar disso, da promessa que o Senhor fez em Doutrina e Convênio, seção 98, versículos 1 a 3. Muito bem, vamos aqui e estou vendo a irmã Tássia, lá em Poços de Caldas, já está aqui também no Facebook Live. Irmão Luiz Felipe Reis, lá em Jacareí. E vou começar com vocês, então. Diga. Boa noite, presidente. Só isso mesmo. Boa noite para você. Uma boa tarde para mim aqui. E você me pediu para falar sobre algo que compartilhei quando estava na missão, sobre um sonho. E eu prometi que durante a live eu ia mencionar isso. Acontece que eu resolvi não compartilhar durante a live, mas se você for lá no meu perfil no Facebook, você vai ver a postagem que eu coloquei algumas horas atrás. Eu cheguei ainda agora da sessão geral da conferência da minha estaca, e antes de eu ir para, hoje de manhã, antes de eu ir para a conferência da estaca, eu postei uma montagem que eu fiz no Photoshop, que descreve aquilo que eu compartilhei com você e com outros missionários naquela época. E de fato, isso veio de um sonho que eu tive, deve ter sido uns, 35 anos atrás, por aí, alguma época nos anos 80. Eu tenho isso escrito, eu escrevi, eu registrei o sonho, mas infelizmente esses papéis que eu tinha, onde eu tinha algumas dessas experiências registradas naquela época, eu não sei onde estão. Depois de tantas mudanças, isso estava num envelope, e depois de tantas mudanças, está em alguma caixa, em algum lugar.
e eu não sei aonde, infelizmente. Então, um dia eu tenho que fazer uma nova escavação aqui na minha escavação arqueológica aqui na minha garagem para ver se eu encontro finalmente, depois de 30 anos, aonde que está guardado isso daí. Mas eu coloquei então duas passagens, uma no livro de Mórmon, aliás, duas passagens no livro de Mórmon e uma passagem em Doutrina e Convênios, que no caso ela ensina essa imagem que eu vi no meu sonho. Na verdade, o sonho parecia mais como se fosse um filme, aquilo estava em movimento. Mas, sabe, então, cumpri de uma forma diferente a minha promessa, mas tá lá, dá uma olhada na postagem, lá você vai ver. Agora, recebi aqui de Poços de Caldas uma pergunta, e que é o seguinte, eu vou ler aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem. E você? Assisti um documentário sobre a experiência de quase morte. Assisti buscando experiências de pessoas que ficaram minutos mortas. Gostei muito. Mas depois de uma viajada em médiums, caçadores de fantasmas, etc. Enfim, o último episódio fala sobre crianças com menos de 8 anos que acreditam que pode ser a reencarnação de pessoas que viveram antigamente. E lembram de situações desses antigos. Tem um pesquisador avaliando essas crianças. É muito interessante, mas pensei, e essa é a minha pergunta para você. Será que antes de virmos à Terra podemos ser anjos? Seria uma teoria para essas crianças lembrassem de situações. Podíamos estar com essas pessoas. Estranho pensar em ser anjo antes de vir à Terra. O que acha? Pode comentar na live hoje? Tá bom? Então vamos comentar. Então, em primeiro lugar, vamos nas escrituras. Então, o que nós sabemos sobre anjos, tá? Podemos começar aqui com Doutrina e Convênios, sessão 129, nada que vocês já não saibam, mas está aqui. No céu, Doutrina e Convênios, sessão 129. No céu existem duas espécies de seres, a saber, anjos, que são pessoas ressuscitadas e que têm um corpo de carne e ossos, e segundo, os espíritos de homens justos tornados perfeitos, aqueles que não ressuscitaram, mas herdam a mesma glória. Muito bem. Outra passagem que nos fala sobre anjos, naturalmente tem que ser 2 Nef, capítulo 32. E 2 Nef, capítulo 32, versículo 3. Anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Então, baseado nessas passagens, podemos ler algumas outras, mas eu acho que essas duas aqui já nos dão informações suficientes. Podemos ver que, olha, por definição, anjos são seres ressurretos. Faltou uma, importantíssimo. A idade está chegando e te acaba esquecendo. Lógico, profeta Joseph Smith, mais uma vez, Doutrina e Convênios, sessão 130. Os anjos não habitam em um planeta como esta Terra, mas habitam na presença de Deus, em um globo semelhante a um mar de vidro e fogo, onde todas as coisas passadas, presentes e futuras manifestam-se para a sua glória e estão continuamente diante do Senhor. Os únicos anjos que ministram nesta terra são os que pertencem ou que pertenceram a ela. Ok. Então, por isso, baseado nessas passagens de Escritura, nós podemos ver que, olha, isso diminui a probabilidade de espíritos pré-mortais servirem como ministradores para pessoas mortais. Espíritos pré-mortais, nem vieram à Terra ainda, servirem como ministradores para seres mortais. Então, não temos uma resposta definitiva para a sua pergunta, irmã. Mas, pelo menos, podemos dizer, olha,
muito improvável que seja. Agora, então, o que explica dessas crianças saberem isso, saberem aquilo, não sei o que. Olha, tudo depende de vários fatores. Em primeiro lugar, quem está fazendo essa pesquisa? Quais são os controles que a pessoa tem, tá, ao fazer essa pesquisa? Quem são essas crianças? Que nível educacional elas não nível, não é isso que eu quero dizer, mas que tipo de formação educacional elas tiveram? Se isso é uma coisa que comprovadamente é algo espontâneo dessas crianças ou não. Então, eu diria que, olha, se é uma coisa que está sendo feita, um estudo científico, vão ter todo tipo de controles para evitar que informações e influências externas alterem aquilo que está sendo observado. Se é uma coisa que está sendo feita para um documentário, aí é uma coisa que, olha, aí já fica meio científico e meio entretenimento. E em alguns casos, como eu já vi, o limite entre o científico e o entretenimento é meio fluido. Eu assisto muitos documentários, volta e meia estou assistindo documentários, eu gosto muito de todo tipo de ciências, seja física, química, astronomia, astrofísica, a biologia, a microbiologia, a epidemiologia, seja o que for, eu gosto muito de assistir geografia, história, ciência política, estou sempre assistindo. Agora, muitas vezes dá para notar que ao longo de um programa a coisa vai para o científico e aí vem para o entretenimento e aí volta para o científico e vai para o entretenimento. Em alguns outros casos, a coisa vai para o científico, aí vem para o entretenimento, aí vem para o político, tem alguma agenda política, aí volta para o entretenimento, aí volta para o científico, aí vem para o econômico, e é um pouco difícil dizer. Então, olha, como as revelações não dão uma resposta firme e segura a respeito disso, mas dão uma indicação de que, olha, isso é uma coisa que a probabilidade é muito pequena, se é que existe a probabilidade disso, eu diria isso, olha, inicialmente seria bom estabelecer que, olha, provavelmente não. As crianças não estão lá sintonizadas com pessoas falecidas. Em primeiro lugar, nós não acreditamos em reencarnação, nós acreditamos que dons e talentos podem ser manifestados através do poder do Espírito Santo de formas que nós ainda não nos foram reveladas completamente. Então, uma resposta definitiva precisa necessariamente aguardar. Mas, tá aí, irmã, o meu comentário a respeito. Não é uma resposta para a sua pergunta, eu sei, mas pelo menos você tem um comentário, alguma coisa, um chicletinho doutrinário aí para você ficar mascando aí, até nós termos mais revelações a respeito. Estamos aqui, irmã Cristiane, perguntando o que significa a doutrina do sacerdócio citada em Doutrina e Convênio, seção 121, versículo 45. Ok? Seção 121. Opa. O dedo foi rápido demais. Versículo 45. Tuas entranhas também estejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre a tua alma como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante, e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Curiosamente, irmão, eu comecei o meu livro em 2017, justamente com essa pergunta.
o que é a doutrina do sacerdócio. E a maneira que eu coloquei a coisa, e inclusive eu cheguei a mencionar isso em alguns serões, não apenas no Brasil, como também na Inglaterra, em Portugal e algumas outras coisas. Eu diria o seguinte, olha, em primeiro lugar, a doutrina do sacerdócio é composta de vários elementos que nós podemos dizer doutrina. Em primeiro lugar, o que é o sacerdócio? De onde vem? Qual é a origem? Quais são as suas propriedades, as suas características? Então eu coloquei da seguinte forma, isso eu escrevi em 2016, isso está no meu website, numa redação que eu escrevi, um artigo, A Doutrina do Sacerdócio e Questões de Gênero. Eu escrevi o seguinte: o sacerdócio emana dos mundos eternos, regiões imortais e glorificadas, onde a nobreza dos céus se envolve no trabalho interminável de organizar, degradar, redimir e glorificar mundos sem fim e seus inúmeros ocupantes, sejam eles espíritos, seres humanos mortais, seres humanos transladados, ou as inúmeras formas de vida animal e vegetal. Isso foi como eu defini a origem do sacerdócio e os seus propósitos. O que nós vemos, então, nessa doutrina do sacerdócio é um conjunto, então, de leis, um conjunto de princípios, os quais estão listados em doutrina e convênios, não como uma declaração formal, mas onde foi revelado ao profeta Joseph Smith as ordens do sacerdócio, a ordem de Arão, a ordem de Melquisedeque, que é o maior e mais santo sacerdócio, e a ordem de Arão, que é um apêndice desse sacerdócio maior, o sacerdócio patriarcal, que é a mais alta ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e é o novo e eterno convênio do casamento. Todos esses são elementos que compõem o que se poderia chamar de a doutrina do sacerdócio. A maneira como o sacerdócio é exercido, que é o que está lá em Doutrina e Convênio, seção 121. Como o sacerdócio é para ser exercido. Nós vemos aqui claramente: nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido. Com bondade e conhecimento puro, grandemente expandirão a alma. Reprovando prontamente, ou a bom tempo, no original em inglês, usa-se uma palavra que pode ser tanto prontamente como a bom tempo, ou seja, quando for conveniente. Reprovando prontamente ou quando for conveniente, com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo. E depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue teu inimigo. Que tuas entranhas também sejam cheias de caridade com todos os homens e para com a família da fé. E que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. E a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre a tua alma como o orvalho do céu. Observe que o orvalho não cai do céu. Leia um pouco sobre o orvalho. O orvalho é a condensação da umidade que está na superfície das folhas e das flores. Então, a doutrina do sacerdócio, para se destilar em nós, é uma coisa que tem que vir de dentro de nós para fora. Temos que incorporar essas qualidades, essas virtudes que estão listadas aqui. E aí, então, ao exercermos a autoridade do sacerdócio, seja ao realizarmos ordenanças do sacerdócio, ou quando
exercemos autoridade em nossos chamados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, seja quais forem os chamados, incluindo chamados na sociedade de socorro, na primária, na organização das moças, na escola dominical, aí então essa doutrina do sacerdócio vai então se destilar, ela vai condensar em nós. Então, isso daí, irmão, já deverá dar para você suficientemente vamos dizer assim, uma visão de para onde você vai para pesquisar sobre a doutrina do sacerdócio. Elementos que você vai encontrar nas escrituras falando sobre o sacerdócio compõem o que seria a doutrina do sacerdócio. Muito bem. Então, temos aqui ainda no Zoom, eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui no Facebook Live. Eu vou pegar uma das do Facebook Live aqui. Deixa eu ver, tem gente aqui com boa noite. Olá, presidente Martins, mande um oi. Estou Elisandro Quartieri Herman, ok? Oi. Esses gaúchos. Mas muito bem. Sim, está aqui. Rafael Viana. Deixa eu ver aqui. Presidente, boa noite. Uma pergunta. Em 1 Timóteo, encontramos a seguinte escritura. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Apesar disso, já ouvi várias vezes que não almejamos chamados na igreja, ainda mais aqueles de presidência ou liderança. Olhando para essa escritura, há uma exceção para o chamado de bispo? Forte abraço. Olha, que eu saiba, não. Pelo contrário, tudo que nós vemos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias mostra que todos aqueles que aspiram a posições, muitas vezes acabam não sendo chamados. Agora, eu lembraria a você o seguinte, você está lendo lá um trecho do apóstolo Paulo, tá? Onde, não esqueça, aquilo não foi escrito em português, nem em inglês, nem em espanhol, nem em italiano. Tá? Como ele estava escrevendo para Timóteo, muito provavelmente foi escrito em grego. E eu não vou abrir aqui o Novo Testamento em grego, primeiro porque ia tomar muito tempo, segundo porque eu não leio grego, mas eu tenho colegas meus aqui que leem grego. Então teria que ver qual verbo realmente o apóstolo Paulo usou. Se era almejar no sentido de aspirar, ou se era almejar no sentido de escrito, olha, agora que você foi chamado e está contemplando o seu chamado, tá? Contemplando o seu chamado, então veja bem aí como é que você vai ponderar sobre isso. E é algo que encontramos esse linguajar em Doutrina e Convênios. Quando o senhor fala, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Doutrina e Convênios, seção 112, versículo 33. É uma revelação que o profeta Joseph Smith recebeu, endereçada a Thomas B. Marsh, que era o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. E ele disse, em verdade vos digo, vede quão grandioso é vosso chamado. E que em inglês usa aquele verbo behold. E behold é um verbo interessante no inglês, não se usa isso no linguajar do dia a dia. Que behold pode ser olhar, mas pode ser também contemplar. Contemplar. Tá? Ver com os olhos da mente. Tá? Então, contemplar é com grandioso. E eu fico imaginando se era isso que o apóstolo Paulo originalmente falou ou escreveu para Timóteo. Mas, daqui a uns 60 anos, tá? No seu caso, em 70 anos, você poderá estar num serão lá com o apóstolo Paulo, aí você pergunta para eles, achando que a gente... Agora, por enquanto, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós não aspiramos a chamados, a posições. Se um dia você receber uma inspiração, tá? E que, olha, um dia você vai ser um bispo, alguma coisa, olha, escreve lá no seu diário, se você tem um diário, alguma coisa, escreve aquilo e ó. Ninguém
ok? Não falo para ninguém. E vamos ver o que vai acontecer ao longo dos anos. Eu tive algumas experiências com isso, de pessoas que vinham para mim, você vai ser um bispo, você vai ser um bispo, vai ser aquilo. E eu costumava dizer, sai de mim, tentador, afasta de mim. E levou anos, e aconteceu. E depois aconteceu de novo. Meu pai achava que era possível que um dia eu fosse chamado como presidente de missão. Eu me lembro ainda de uma ocasião, em 1993, lá em Provo. Ele tinha vindo para uma conferência geral e ele era ainda um 70, autoridade geral naquela época. E papo vai, papo vem. Eu me lembro, nós estávamos lá de fora do meu apartamento, conversando no estacionamento. E papo vai, papo vem. Não lembro o que era o assunto, coisa do futuro. Quando eu voltar para o Brasil, não sei o que, eu quero. Sempre foi meu plano voltar para o Brasil. Sempre foi. Nunca pensei em ficar nos Estados Unidos. Isso estava fora de questão para mim. Totalmente fora de questão. E meu pai jogou uma, sabe, uma indireta daquelas lá. É possível um dia, uma missão, não sei o quê. E eu me lembro de ter dito para ele, disse, olha, para mim não estou interessado nessas coisas. É sério, falei isso para ele, não estou interessado. Isso aí, ó, já estou cansado, ó, já servi como bispo, já fui membro de um conselho, em 3 estacas naquela época, 3 estacas. Eu disse, olha, para mim tá bom já, tudo bem. Então, mas é aquilo, são situações onde, lá no fundo, eu sabia que tinha alguma coisa ali. Eu sentia que tinha alguma coisa. Mas é aquilo, circunstâncias podem mudar. Então, se você sentiu uma inspiração a respeito de um determinado chamado, sabe que a primária da ala vai precisar de uma nova presidente, não sei o quê, podia ser eu, não sei o quê, o quórum de elders, isso, aquilo, o presidente da estaca vai ser desobrigado, já está com 9 anos, está na hora de ser desobrigado. Guarda a inspiração para você. Não comenta com ninguém. Que pode ser que você seja e pode ser que você não seja. Ou pode ser que você seja no futuro, numa outra ocasião, em outras circunstâncias. Tudo é possível. Ou as circunstâncias mudam de tal forma que o senhor resolve dizer, não, olha, eu vou chamar essa outra pessoa aqui agora. Você aqui eu vou guardar para uma outra situação. É aquela declaração do profeta Joseph Smith, quando ele se descreveu, que ele gosto muito daquilo. Deixa eu pegar aqui. A pedra bruta rolando. Cadê? Está aqui. Isso mesmo, está aqui. Eu sou como uma enorme pedra áspera rolando de uma alta montanha. E o único polimento que recebo é quando alguma aresta raspa ao entrar em contato com outra coisa, golpeando com força. E assim, pum, 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 pum. Ele diz, assim me tornarei um dardo polido e reluzente na aljava do Todo-Poderoso. Me dará domínio sobre... Tudo bem, tudo bom. E essa é a maneira como nós devíamos nos ver. Mas, olha, eu tenho que me preparar, não almejando, não aspirando a coisa nenhuma, mas se eu tenho que aspirar a alguma coisa, se aspirar a ser um dardo polido e reluzente, uma flecha polida, brilhante, tá? Uma flecha polida, cromada, bonitinha, brilhante, na aljava do Todo-Poderoso. É como se o senhor tivesse uma caixa de ferramentas. E a gente tem que ser uma daquelas ferramentas, um daqueles instrumentos, como a gente usa o termo, um instrumento nas mãos do Senhor, mas um instrumento sem ferrugem. E um instrumento ainda preciso, que não está torto, não está empenado, que aí não resolve. Agora, a caixa de instrumentos está ali. Nem todo problema que o senhor tem vai precisar de uma chave de fenda. E se precisar de uma chave de fenda, pode ser uma chave Phillips
pode ser uma chave regular, ou pode não precisar de uma chave de fenda, pode precisar de um martelo para bater ou para arrancar um prego. Ou então pode ser uma chave de grifo, uma chave de boca. Ou pode ser alguma outra ferramenta. Todos nós somos ferramentas, somos instrumentos nas mãos do Senhor. Todos nós temos certos dons e talentos que nos tornam apropriados para certas obras e não para outras. E como existe uma complexidade muito grande nesse mundo, incluindo dentro da igreja uma diversidade de problemas e circunstâncias e situações, pode ser que na sabedoria do Senhor ele resolva, olha, no momento a minha prioridade é tratar desse problema. Esse outro aqui, vou esperar. Então eu vou usar a ferramenta para esse aqui. Muito embora eu estou ciente de que tem esse outro. Mas esse outro eu vou tratar disso depois. Então o Senhor pega um dos seus instrumentos, um dos seus servos, uma das suas servas, e usa naquela época, e não usa o outro. Mas o outro também é um instrumento útil. E está lá, o Senhor está de olho nele, está de olho nela. Diz, olha, você fica aí, eu ainda vou precisar de você, mas no futuro. Então é isso que eu teria para comentar sobre a sua pergunta aí. Tá? Agora vamos voltar aqui para o Zoom. Irmão Gabriel Martins, Efésios 5, 22, 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja, e ele é o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu próprio marido. Nesse contexto, pergunto, como o marido deve enfrentar o problema de uma esposa que não aceita o marido como cabeça, ou não querem estar sujeitas em tudo ao marido, conforme ensina a própria Escritura? Uma ótima pergunta, irmão. Tá? Uma ótima pergunta. Eu acho que é uma coisa que você deve perguntar, tá, às esposas. Tá? Em que situações elas retirariam o seu apoio ao seu marido? Porque, veja bem, o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Tá? Cristo, e o apóstolo Paulo fala sobre isso. Tá? Vamos dar uma olhada lá, ver exatamente o que Paulo falou. Efésios, capítulo 5. Tá? Vós, maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, que não tivesse mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que fosse santa e irrepreensível. Então eu acredito, irmão, que, olha, se uma esposa não está reconhecendo o marido como cabeça da igreja, como cabeça dela no casamento, muito provavelmente é porque talvez esse marido não esteja ainda agindo como Cristo. Agora, todos nós somos imperfeitos. Então, alguém numa situação como essa, eu sugeriria o seguinte, olha, sem vocês dois aí, façam uma oração e pergunta para ela, o que eu posso fazer para abençoar a sua vida? O que eu posso fazer para ser melhor marido para você? Eu sei que você pode ser feliz sem a minha pessoa, sem a minha presença. Mas o que eu posso fazer para tornar a sua jornada ao meu lado mais feliz, mais agradável, mais prazerosa? Isso é uma das minhas metas nessa vida. De todos os dias agir de tal forma que eu prove diariamente para minha esposa que casar comigo foi a melhor coisa, a melhor decisão que ela tomou na vida dela. Eu aprendi isso quando eu tinha 14 anos de idade, numa conferência de ala, lá no Rio de Janeiro, a conferência da ala Tijuca. O conselheiro da estaca, Oscar Batista de Carvalho, que muitos anos depois foi meu presidente de estaca, eu servi como bispo, ele foi meu presidente de estaca. Ele ensinou isso para nós, numa aula do sacerdócio.
para os rapazes, 14 anos de idade, é o que eu tinha na época, 14 anos. E ele falou, disse, olha, vivam sua vida de tal forma que seus familiares fiquem ansiosos pela sua chegada no final do dia. E que você seja uma bênção para eles dentro de casa. Nunca esqueci disso. E é uma coisa que eu tenho procurado. Nem sempre consigo, nem sempre consigo, por causa das minhas imperfeições aqui e ali, mas essa é a meta que eu tenho. Então, se um marido age em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos, da mesma forma que Cristo age em relação a nós, em relação à sua igreja, eu acho que não vai ter problema nenhum. Uma outra coisa que eu diria que é essencial é lembrar dos, das promessas que nós fizemos na sala de selamento. E lembrem que, alguns anos atrás, o texto da ordenança de selamento matrimonial foi refinado. E é importante, assim que vocês tiverem chance de ir ao templo, não vai só para fazer investidura. Faz algumas iniciatórias também e vai numa sessão de selamento e preste atenção nas palavras que estão sendo ditas na ordenança. É feita uma pergunta para o homem e uma pergunta para a mulher. Preste atenção no que está sendo dito nessas perguntas, porque as estipulações do novo e eterno convênio do casamento estão ali. E se nós cumprirmos aquelas coisas que estão ali naquelas estipulações, eu acredito que não vamos ter problemas como esse aqui. Agora, cuidado também, como eu falei alguns minutos atrás, com esses verbos no português. Paulo usou verbos do grego. Ele estava falando para os membros da igreja em Éfeso, na Grécia. E, olha, se ele escreveu em grego, olha, provavelmente não era sujeitar no sentido de que, olha, você é capaz, você é subalterno. Não esqueça que quando o Senhor criou o mundo, tudo foi declarado bom, exceto o homem. Criou o mundo, estava bom. Separou a luz das trevas, estava bom. A luz estava boa. Separou as águas, a terra, criou da terra seca, estava bom. Botou as plantas, estava bom. Botou os animais, estava bom. Botou o homem, não é bom que o homem esteja só. E a mulher foi trazida como adjutora. E eu tenho mais uma redação também falando sobre essa palavra, adjutora. Isso é um termo importantíssimo. Tá? Sem ela, ele não cumpre, não tem como cumprir a medida de sua criação, nem como atingir o seu potencial divino. Então a mulher, no novo e eterno convênio do casamento, dentro do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, a mulher nunca, jamais foi sujeita no sentido de subalterna ao marido. Não. É como um trabalho em grupo, na escola. Olha, está o grupo aqui. Um de vocês vai ser o porta-voz do grupo. O senhor decidiu que, olha, o marido vai ser o porta-voz. Agora, antes dele ser o porta-voz, é bom ele se aconselhar com quem está no grupo dele. E quem vai estar no grupo dele para sempre é a esposa. Os filhos vão ter seus próprios casamentos. A gente gosta de dizer, não, que a família tem que estar junta para sempre. Não, junta. Não, a família tem que estar unida para sempre. Junto, vou estar com minha esposa. Meu filho vai estar com a esposa dele, minha filha vai estar com o marido dela. Meus outros dois que estão aqui na tela aparecendo agora, né, Cristina e Felipe aqui, um dia espero que encontrem companheiros eternos para eles aí, sejam felizes, vão estar com esses companheiros deles para sempre. E vão vir me visitar Sister Martins quando der na telha deles lá. Então, esse relacionamento entre marido e esposa, esse é o relacionamento que precisa
ser muito refinado. E é isso. O marido precisa dar a vida dele para aquela mulher. Porque sem isso, ele nunca vai atingir o potencial divino dele. Legal? Tá bom. A irmã Rosimeire escreveu aqui. Irmão Marcos, uma vez um professor do Instituto disse que os sacerdócios eram 7. Confere? Se sim, quais são? Olha, 7 sacerdócios. Fico imaginando por que ele teria dito 7 sacerdócios. Não sei. Doutrina e Convenção 107, o profeta Joseph Smith nos diz que há 2 sacerdócios na igreja, o de Melquisedeque e o arônico, que inclui o sacerdócio levítico. Então, na igreja de Jesus Cristo, no Santo dos Últimos Dias, nós temos esses 2 sacerdócios, o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque, como o profeta Joseph Smith explicou, é o maior e mais santo de todos os sacerdócios, e todos os outros sacerdócios são apenas na linguagem dele. Pode procurar lá em Ensinamento dos Presidentes da Igreja, Joseph Smith, no capítulo sobre o sacerdócio, você vai encontrar essa declaração dele. Todos os outros sacerdócios são partes, ramificações e bênçãos pertencentes ao sacerdócio de Melquisedeque, são controlados e governados pelo sacerdócio de Melquisedeque, incluindo a mais alta ordem do sacerdócio de Melquisedeque, que é o novo e eterno convênio do sacerdócio, que também é chamado por muitos, inclusive por mim, como sacerdócio patriarcal. O profeta Joseph Smith usou essa expressão, sacerdócio patriarcal, e falou, olha, termina de construir o templo, ele estava se referindo ao templo de Nauvoo, e vocês vão ter mais informações sobre esse sacerdócio. Então, temos então aí 4 sacerdócios. O sacerdócio levítico, o sacerdócio arônico, o sacerdócio Melquisedeque, que inclui todos esses outros sacerdócios mencionados, incluindo o sacerdócio patriarcal. Então, você deveria ir para esse professor do instituto e perguntar, olha, como é que, de onde você tirou esse número, 7 sacerdócios. Tá? Bom. Irmã Aparecida, Martins, como adquirir uma fé inabalável para suportar bem as provações? Irmã, você sabe isso. Isso você sabe. Tá? O que o presidente Nelson falou? Lembra lá no Chile, naquela entrevista coletiva para a imprensa lá? Falou, tomem suas vitaminas, descansem. E é isso. Temos que tomar nossas vitaminas espirituais e ter o repouso espiritual. Então, olha, tem várias maneiras de interpretar isso. Mas, com certeza, a leitura das escrituras, o estudo, leitura e estudo são 2 coisas diferentes. Tá? Leitura e estudo das escrituras, nossas orações, nossos jejuns, frequência à igreja, ter o domingo realmente como um dia de repouso. Lembrando que em Doutrina e Convenção 84, nós aprendemos que o descanso do Senhor é a plenitude de sua glória. Então, um dia de descanso. Tá bom, pode tirar um cochilo, tudo bem, não tem problema nenhum, eu também tiro. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer no domingo para a glória de Deus. Então, cercar-se também de pessoas que vão nos apoiar em momentos de dificuldade. Não esqueça, irmã, que na hora de sua maior provação, que foi o sacrifício expiatório, nem Jesus Cristo ficou sozinho. Ele levou Pedro, Tiago e João com ele lá para o Monte das Oliveiras, para o Jardim do Getsemane. Pedro, Tiago e João tinham tido um dia muito atarefado e depois tiveram um jantar meio pesado, que foi carneiro, né? Comeram um cordeiro assado lá, com as ervas amargas e pão asmo. E depois tiveram aquela reunião de liderança do sacerdócio, aquele treinamento que o Salvador deu. Depois saíram lá do cenáculo e desceram
lá o Vale do Quidron, subiram o Monte das Oliveiras. Quando chegaram lá, os homens estavam mortos e dormiram. Salvador foi lá, os acordou, olha, orem comigo aqui, ficaram vigiando comigo, vigiar horário e tal. E eles caíram no sono de novo. Acho que nós cairíamos no sono também se nós tivéssemos tido um dia atarefado como eles tiveram, cansativo como eles tiveram. Então, nessa hora, quando Jesus não podia se cercar de apoio mortal, então, Lucas relata que um anjo foi enviado para estar com o Salvador ali naquele momento. E se o Salvador do mundo, que era um membro da deidade, no seu momento de maior crise, de maior tribulação, de maior provação, não ficou sozinho, porque nós vamos ficar sozinhos nos nossos momentos de provação e tribulação. Então é isso, vamos nos cercar de pessoas que podem nos apoiar. E vamos ficar atentos para nós sermos pessoas dignas de serem convidadas para apoiar nossos irmãos e irmãs em seus momentos de dificuldade. Porque todos nós temos momentos de dificuldade e vamos continuar tendo. E pelas palavras do presidente Nelson recentemente, aí vem coisa. Então é isso, irmão. Aqui no Facebook Live de novo. Deixa eu ver aqui. Irmão Emerson. Eu não estou conseguindo voltar atrás aqui no Facebook Live por algum motivo, não está me dando a possibilidade de voltar. Eu já vi algumas outras perguntas aqui e eu não estou conseguindo ler. Então, depois da live, hoje à noite ou amanhã, eu respondo as perguntas que eu tiver pulado aqui, porque eu não estou conseguindo rolar a tela. Mas o irmão Emerson aqui escreveu: boa noite, irmão. Muitos críticos da igreja usam Doutrina e Conveniência, seção 130, versículos 14 a 17, para provar que Joseph Smith não era um profeta verdadeiro. Que Joseph errou a revelação, dizendo que ele viveria até 85 anos de idade. Gostaria de entender melhor essa revelação. Não, ele não recebeu a revelação dizendo que ele viveria até 85 anos de idade. Não é isso que está escrito lá. Tá? Não é isso que está escrito. Não esqueça, os críticos da igreja vão procurar torcer a coisa da maneira que melhor lhes convire. Tá? Então, é aquilo. O profeta Joseph Smith escreveu aqui o seguinte: certa vez eu estava orando fervorosamente para saber o tempo da vinda do Filho do Homem, quando ouvi uma voz dizer o seguinte: Joseph, meu filho, se viveres até a idade de 85 anos, verá a face do Filho do Homem. Portanto, que isso seja suficiente e não me importunes mais com esse assunto. Assim, fiquei sem poder decidir se essa vinda se referia ao início do milênio, ou alguma aparição prévia, ou ainda se eu haveria de morrer e assim ver-lhe a face. Então, não está dizendo aqui que ele ia viver até 85 anos. Ele mesmo diz que não sabia o que aquilo queria dizer. Então, aquilo, críticos da igreja vão criticar a igreja, mesmo que a crítica seja desinteligente, como essa na realidade, se as pessoas disseram isso, que então, a revelação, essa é uma revelação dizendo que ia viver até 85 anos de idade. Não é isso que está escrito aqui. Então, não é uma coisa inteligente pegar um texto e torcer e dizer, não, olha, foi isso aqui. Que, inclusive, essa semana, nas minhas aulas, eu lembrei meus alunos mais uma vez. Olha, cuidado. Leiam, releiam as escrituras, leiam e releiam os manuais da igreja, especialmente o manual geral, que está online hoje em dia, e está online justamente para que todos os membros tenham acesso. Não leiam, não estudem as versões apócrifas dos manuais da igreja que estão nas mídias sociais. É por causa dessas versões apócrifas que surge muita discussão, muito debate e muita contenda. Porque não foi aquilo que a igreja disse. E é aquilo, mudar uma vírgula, mudar uma palavra para dar um sentido diferente, é muito fácil. Tem que ser feito com muito cuidado. Eu faço as minhas traduções alternativas, mas eu indico para vocês, olha, é uma tradução alternativa, é uma tradução que eu fiz.
Não é a tradução que está nas publicações oficiais da igreja. Então, se as pessoas tiverem algum problema com o texto, olha, irmão Martins, você que fez a tradução, e eu vou ter que justificar por que eu fiz a tradução daquele jeito. Muito bem. Mais uma vez, o Facebook continua aqui. Eu tinha outras coisas e ele me cortou aqui. Então, muito bem. Irmão Gabriel aqui novamente. Irmão Martins, alguma possibilidade de dissuadi-lo da ideia desta ser a sua penúltima live de conversas informais? Irmão, possibilidade significa 50%, 50%. É possível ou é impossível? Pouquíssimas coisas nesse mundo são impossíveis, mas eu tomei a decisão de que essa vai ser minha penúltima live. Mês que vem, em novembro, acho que dia 12 de novembro, domingo 12 de novembro, vai ser a live número 40. 40! Céus! Haja lives! Tá? Então, um bom número, 40, né? Número redondo. Agora, eu continuo sempre, sempre à disposição. São raros os dias em que alguém não me procura para uma pergunta ou alguma pergunta doutrinária ou alguma coisa. São raros os dias em que eu não recebo mensagens aqui. Eu estou sempre à disposição para falar com as pessoas. E se for um dia que eu esteja meio ocupado e não tenha tempo de escrever e vai precisar de um textão daqueles, eu ligo para a pessoa. Pode usar aqui o Facebook Messenger aí, eu ligo para a pessoa num horário mutuamente conveniente, porque para aqueles que estão no Brasil são 7 horas de diferença, e aqueles que estão em Portugal, no Japão, a diferença é muito maior, mas eu tenho o maior prazer em poder conversar. E vocês devem ter notado que em muitas das nossas lives recentes, as perguntas tendem a se repetir, porque são pessoas que estão assistindo pela primeira vez e perguntam alguma coisa que já foi perguntada 2 meses, 3 meses antes. E eu, como eu já declarei, isso não me aborrece em nada, pelo contrário, porque me dá a chance de revisitar minha resposta e dizer, tá bom, olha, 3 meses atrás eu falei isso. Será que existe uma maneira de eu dar uma resposta ainda mais refinada, agora 3 meses depois? Então eu faço muito bem-vindas perguntas repetitivas, não tem problema nenhum. Mas eu acho que 40 lives suficiente. Além do que, estamos retornando às reuniões presenciais. Logo vão ter serões presenciais, serão domingueiros presenciais. Temos um número, pelo que eu vejo também nas mídias sociais, um número significativo de lives hoje em dia, de pessoas, membros da igreja, que estão querendo dar a sua contribuição também. E então eu prefiro, olha, eu paro as minhas aqui. Ocasionalmente, se tiver algum motivo especial, a gente pode fazer uma outra live aí, uma coisa, mas nada regular ou frequente. Mas vamos ver. O futuro está no futuro. Então vamos ver aqui. Muito bem. Irmão Júlio César, pode explicar por que o bispado presidente é chamado de bispo? Me refiro aos conselheiros. Pois na ala, só o bispo é chamado de bispo. No caso do bispado presidente, os 3 são ordenados a bispo. Acertou. Tá aí. Por isso, todos os 3, no bispado presidente da igreja, são chamados de bispo. Né? Então, é diferente do bispado da ala. Todos os 3, no bispado presidente, são realmente chamados como bispo. Vamos ver aqui, então. A irmã Franci, se não me engano, lá em Goiânia. Irmão Marcos, te ouvindo desde Goiânia. Eu sabia. Depois da conferência, de ouvir mensagens maravilhosas, pude perceber que, independentemente da nossa condição de membro da igreja, seja sem conversa ou um apóstolo, não estamos livres de passar por grandes aflições, seja ela física ou emocional. Como podemos nos preparar para suportar essa vida tão cheia de dores,
sem diminuir nossa fé. Mas se você estava assistindo aqui ainda agorinha, a resposta que eu dei para a irmã Aparecida é a mesma. Tá? Nós sabemos quais são as vitaminas, entre aspas, que nós temos que tomar diariamente. Tá? E as vitaminas que nós temos que tomar, e o repouso que nós precisamos ter semanalmente. E, além disso, não esqueça do que o presidente Nelson nos ensinou na semana passada, na Conferência Geral da Igreja, agora de outubro de 2021. Tá? A nossa fortaleza está dentro dos convênios que nós fizemos no templo. O presidente Nelson popularizou o termo caminho do convênio. E eu acho que é isso que fala em português, caminho do convênio. Eu acho que é Covenant Path em inglês. E, para mim, o caminho do convênio nada mais é do que o caminho reto e estreito que o Salvador Jesus Cristo falou, que leva à vida eterna. Mas os convênios são como se fossem as defensas, os guardrails, como a gente tem nas estradas. Tem aqueles guardrails, aquelas defensas, aquelas placas metálicas, ou então no meio, separando, quando você tem uma rodovia de 2 pistas, separando no meio aquela muralha, aquela mureta de concreto. Tá? Então, o guardrail, os convênios funcionam como um guardrail para nos dar, então, aquele balizamento. Escuta, olha, eu estou indo muito fora do caminho, para um lado ou para o outro, como é que é a coisa? E, para mim, esse é o papel da nossa lembrança dos convênios que nós fizemos. Fizemos convênios no batismo, convênios que nos são lembrados quando participamos do sacramento. E o convênio do batismo, alma pai, alma sênior, lá em Mosias, capítulo 18, ele nos falou assim, olha, isso daqui que está envolvido aqui na sua decisão de ser batizado. Chorar com os que choram, tá? Socorrer os que necessitam de socorro, etc. E os convênios que nós fazemos no templo. Temos aquelas 5 leis que estão, hoje em dia, listadas no manual geral da igreja, a lei da obediência, a lei do sacrifício, a lei do evangelho, a lei da castidade, a lei da consagração. São 5 leis que nós fazemos convênios específicos de obedecer, de guardar essas leis. Então, esses são os convênios. E são as nossas balizas ali para nos ajudar a nos manter naquele caminho reto e estreito. Esse, então, é o caminho do convênio. É o Luiz Felipe Reis aqui. Presidente, o que a igreja, o senhor pensa sobre a eutanásia? Ok. O que eu penso, acho que não é o ideal agora aqui. Acho que o ideal primeiro, nós vemos o que a igreja, o que a primeira presidência, o Quórum dos 12, aprovou para ser escrito no manual geral. Então vamos lá nos diretrizes da igreja, questões morais. Ok. Então, no manual geral, edição 2020, no item 38.7.4. 38.7.4. A primeira presidência e o Quórum dos 12 apóstolos aprovaram o seguinte texto: a vida mortal é uma dádiva preciosa de Deus. A eutanásia é o fim deliberado da vida de uma pessoa que sofre de uma doença incurável ou outra condição. Uma pessoa que participa de uma eutanásia, inclusive o assim chamado suicídio assistido, viola os mandamentos de Deus e pode violar leis locais. Descontinuar ou renunciar a medidas extremas de suporte da vida para uma pessoa no final da vida não é considerado eutanásia. Então, está aqui o que a primeira presidência, o Quórum dos 12, aprovou para ser escrito. É uma violação dos mandamentos de Deus, ou seja, chamado suicídio assistido. Tá? Ou a pessoa deliberadamente terminar a sua vida. Agora, quando
uma pessoa está lá numa UTI ou uma coisa, os médicos disseram, olha, já fizemos tudo que nós podíamos fazer. E agora, olha, não tem mais nada. Tá? Como no linguajar médico, diz, a pessoa está desenganada. Ou então a pessoa está lá, olha, só está respirando porque os equipamentos estão mantendo a respiração. Está lá, está cheio de tubo em tudo quanto é lugar lá, não sei o que. Olha, a vida da pessoa está sendo mantida por causa dos aparelhos. Mas não tem mais reversibilidade, não tem como reverter o quadro. Isso, então, desligar esses equipamentos não é considerado eutanásia. Ok? Então, aí, você perguntou. Agora, eu diria isso, leia o manual, releia o manual, procurem essas coisas. Inclusive, voltando lá no irmão Gabriel, que perguntou sobre minhas lives, eu não sei, irmão, olha, eu, pensando bem, talvez aí 30% das perguntas que as pessoas me fazem, inclusive me fazem durante a semana, fora das lives, são coisas que estão no manual geral. E o manual geral agora já está praticamente todo em português. E qualquer pessoa pode acessar no site da igreja. Você não precisa ter uma senha, nada. Está aberto, está disponível. Qualquer pessoa pode ler isso daí. E saber exatamente qual é a posição oficial da igreja sobre um sem número de assuntos. O selamento, uma das perguntas que mais me faz. O que acontece com as crianças no caso de um casal se divorciar e depois o selamento ser cancelado? Não sei o quê. Olha, está lá no manual. As crianças não são afetadas em nada. O selamento das crianças ao pai e à mãe não é afetado pelo cancelamento do selamento entre o homem e a mulher. Está no manual. Não estava antigamente, mas está agora. Então, são coisas que, olha, vocês não dependem do irmão Martins para muitas respostas. Tá? É só ir lá no manual. Procura lá e acha. Muitas vezes perguntas sobre, porque eu vi aqui, estava numa reunião, foi dito isso, foi dito aquilo, alguém deu essa opinião, aquele parecer, mas não sei se é isso mesmo que a igreja. Vai lá no manual e lê. E se o que você ouviu na reunião não está de acordo com o que está no manual, pede uma entrevista com aquele líder que deu aquela instrução. Diz, olha, poderia explicar aqui para mim, porque lendo aqui no manual. E às vezes o líder diz, puxa, olha, é mesmo, olha, eu não tinha lido essa versão nova do manual direito ainda. Tem algumas coisas que eu tenho que rever agora aqui o que eu disse. Ok? Tá bom. Irmão Eli, o irmão recorda qual apóstolo chamou seu pai para ser autoridade geral? Pergunto isso porque seu pai, na minha Mission Tour em Manaus, prestou testemunho vigoroso do livro de Mórmon. Nessa ocasião, ele disse que tinha tocado nas placas do livro de Mórmon. Isso só foi possível pelo testemunho desse apóstolo que ouviu o relato de um dos irmãos que teve contato com as placas. Olha, tá aí mais uma história que eu desconhecia. Tá? Tinha tocado nas placas do livro de Mórmon. Olha, só se deram um tour para ele lá no centro de visitantes, lá em Salt Lake, e estavam fazendo limpeza lá e deixaram ele pegar lá aquela réplica das placas de ouro lá, só se for isso, mas era uma réplica. Tá? Dele tocar nas placas do livro de Mórmon, eu nunca ouvi meu pai dizer isso. Eu acho que ele teria dito para mim, né? Eu acho que sim. Falou tanta coisa para mim, acho que ele teria me dito isso. Então, não, então olha, se tiver lá um relato, tá? Palavra por palavra do que ele disse, ou um vídeo, alguma coisa, olha, manda para mim ver isso daí. Ou senão, pode ter sido alguma coisa que a pessoa ouviu uma coisa e entendeu outra. E não era bem isso que. Pô, às vezes deu uma engasgada lá na hora. O meu testemunho é quase como se eu tivesse tocado nas placas do livro de Mórmon. Já é diferente. Olha, meu testemunho é tão forte que é quase que como eu tivesse tocado nas placas. Ou então, eu não toquei nas placas de Mórmon, mas eu sei que. Enfim, então, não sei. Agora, qual apóstolo chamou seu pai para ser autoridade geral? As autoridades gerais são chamadas por membros da primeira presidência.
de uma maneira geral. No caso do meu pai, foi presidente Thomas S. Monson, que inclusive telefonou para ele lá em Fortaleza, e foi inclusive uma situação que, olha, tomem cuidado aí, tá? Para não acontecer com vocês. O telefone tocou lá em Fortaleza, uma noite lá, e meu pai achou que era trote, porque tinha lá ex-missionários dele já nessa época, isso era 1990, estava no finzinho da missão dele lá em Fortaleza, e tinha uns bonitões aqui nos Estados Unidos que ligavam para ele, aqui de Salt Lake, não sei o quê. Então meu pai achou que era um trote, era um dos ex-missionários. Pegou o telefone, aqui, presidente Monson aqui. Presidente Monson, como é que vai essa força? E começou a brincar. E o presidente Monson brincou com ele no telefone. Até que chegou num ponto, depois de um minuto ou dois ali, presidente Martins, você é mesmo presidente Martins? Porque aqui realmente é presidente Monson. Acho que ele devia ter derrubado o telefone naquela hora ali. Foi assim. Então, foi convidado para ir a Salt Lake. Não disseram o que era, mas você imagina que isso, olha, ou eu fiz alguma grande besteira, ou então algum chamado, alguma coisa, finzinho de missão. Então, tá bom, tá lá, chegou e a entrevista foi. E foi, inclusive, depois do apoio na sessão geral da conferência de abril de 1990. Foi o presidente Monson que o ordenou 70 e o designou como membro do segundo quórum dos 70. E eu tenho, inclusive, aqui o texto da ordenação dele. Muito interessante. Então, tá aí, irmão. Irmão Gregório aqui. Boa noite, irmão. Me batizei na igreja há 2 anos. Parabéns, irmão. Parabéns. Minha esposa temos muita dificuldade em ler as escrituras. Na verdade, não gostamos de ler, estudar. Não só a escritura, mas tudo com matéria de escolha. Como pode mudar esse hábito? Olha, irmão, você fez uma excelente pergunta, mas para a pessoa errada. Pergunta ao Senhor. Não esqueça, Ele é o nosso Pai que está nos céus. E diz para Ele, meu Pai Celestial, olha, eu quero cumprir teus mandamentos, eu quero ser nutrido espiritualmente, mas olha, é difícil para mim ler. Me ajuda. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. E vai dar a vocês, pelo poder do Espírito Santo, um entendimento cada vez mais aclarado, uma capacidade. O Espírito Santo vai refinar a sua habilidade intelectual para você conseguir entender melhor, porque é um linguajar diferente daquele linguajar que a gente usa no dia a dia, né? Uma linguagem um pouco mais sofisticada, uma linguagem um pouco mais elegante, mas o Espírito Santo vai ajudar. Outra coisa, tá? Faça a sua parte. Faça a sua parte, que é o que eu digo para os meus alunos também. Vamos ler muitas coisas lá, muitas palavras que a gente não entende. Por isso eu digo para os meus alunos, que já digo isso há quase 30 anos, olha, ao estudar as escrituras é bom ter do lado um dicionário. E você não precisa, hoje em dia não precisa nem comprar um dicionário. Você tem dicionários da língua portuguesa online. E vá no dicionário ver o significado dessas palavras. 2 coisas vão acontecer. Uma, você vai entender melhor certos termos que estão nas escrituras, tá? Certas frases que estão nas escrituras, vai entender mais rápido. E outra coisa, vai melhorar o seu próprio vocabulário. Isso é uma das coisas que a gente percebe quando a gente se torna membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ao estudarmos a Escritura, ao estudarmos os manuais, as lições, a gente acaba melhorando o nosso próprio vocabulário. Eu já ouvi isso, inclusive, de pessoas de outros idiomas, não é só no idioma português, não. No inglês também. Eu me lembro de um ex-aluno meu do Japão, ele falou, pois é, aqui que eu aprendi a falar o japonês apropriado. E tá aí. Então, deixa eu ver aqui. Então, isso que eu diria, irmão. Deixa eu ver aqui. O irmão Eli aqui colocando. Eu coloquei entre aspas tocar, mas foi um testemunho repassado. Ok, então
aquilo que você falou do meu pai lá, sobre as placas do livro de Mórmon, você não estava lá, você não ouviu isso. Você ouviu de alguém que tinha ouvido, ou seja, já não é mais em segunda mão. Tá? Pode ser até terceira mão. Tá? Talvez essa pessoa talvez nem tivesse ouvido também, e ouviu de uma outra pessoa. Pelo menos não foi uma coisa que, como a gente costumava antigamente dizer na igreja, eu acho que ainda diz, né? Um líder disse, você ninguém sabe quem é aquele líder, líder do quê, e por aí vai. E o que é pior, muitas vezes criam-se essas tradições dentro da igreja que ninguém sabe quem inventou aquilo, e aí fica uma coisa que, lamentavelmente, as pessoas fazem por tanto tempo que os líderes de certas épocas olham para aquilo e dizem, bom, a gente precisa de uma revelação para parar de fazer isso. Quando não foi uma revelação que fez ninguém começar aquilo. E isso é uma das coisas tristes que acontecem dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Alguém inventa alguma coisa porque é bonitinho, uma porção de gente segue, outras gerações de líderes seguem aquilo, e quando chega alguém que diz, escuta, mas olha, isso não tem base na doutrina, não está baseado em nada na doutrina, as pessoas dizem, mas olha, os líderes faziam isso, já gerações de líderes fizeram isso, então vamos esperar uma revelação sobre o assunto. Mas, olha, mas não teve revelação que estabeleceu aquilo. Temos alguns exemplos disso na história da igreja. Alguns de vocês que já são membros da igreja há algum tempo conhecem bem alguns desses exemplos. Muito bem, deixa eu ver aqui. Irmã Simone, participando de Foz do Iguaçu, Paraná. Oh, que bom, irmão. Muito, muito bom, irmã. Irmã Márcia, deixa eu ver. Irmão Martins, o condado de Jackson será o lugar onde haverá a reunião de Adão e Amã, lugar onde Adão devolverá as chaves a Jesus Cristo, é lugar o Jardim do Éden. Olha, na realidade, o Adão de Amã não fica no condado de Jackson, fica mais ao norte, num outro condado, o condado de Davis. Se você olhar no mapa lá no Google, você vai ver, fica ao norte. No condado de Jackson fica, sim, Independence, que hoje em dia é um subúrbio de Kansas City. Não esqueça, Kansas City são duas cidades separadas de um rio, duas cidades em dois estados. Tem Kansas City no estado do Missouri e do outro lado do rio é Kansas City no estado de Kansas. Em Kansas City, no estado de Kansas, nós temos um templo. Em Kansas City, no estado do Missouri, um bairro, hoje em dia, bairro de Kansas City, Missouri, é Independence. E ali é o condado de Jackson. Mas Adão de Amã, onde é uma propriedade da igreja, hoje em dia, é uma fazenda, a igreja usa as terras, fica então ao norte, lugar que alguns de vocês já devem ter estado, vocês que visitaram lugares históricos da igreja, tiveram a chance de ir. Eu também tive e gostaria de voltar lá, ainda não tive chance. Mas um dia, um dia. Então, de fato, o que nós vemos em Doutrina e Convênios, seção 116, o lugar ao qual Adão virá para visitar seu povo, ou melhor, onde o ancião de dias se assentará, como mencionado por Daniel, o profeta. E explicações que o profeta Joseph Smith deu a respeito disso. Não sei se eu tenho aqui agora, mas ele fala que, sim, haverá uma grande reunião. Seria uma reunião de liderança do sacerdócio, o que nós entendemos pelo que foi escrito, pelo que foi explicado pelo profeta Joseph Smith e alguns outros, vai ser uma reunião de liderança do sacerdócio que vai ser... deixa eu ver se eu tenho aqui ou não. Imaginei que eu teria essa...
Eu não tenho aqui, mas o que ele disse, falou o seguinte, olha, uma reunião de liderança do sacerdócio para aqueles que possuíram as chaves do reino. E o que dá para perceber pelo linguajar que é usado é que seria uma reunião para todos aqueles que possuíram algum chamado apostólico em todas as dispensações. Nessa reunião, então, vão haver prestações de contas das mordomias desses profetas e apóstolos ao longo de todas as dispensações, desde a época de Adão. Adão é o presidente desse conselho e como patriarca, presidente da terra. Acredito que Noé deverá estar nessa reunião, certamente, porque ele também é um patriarca presidente dessa terra. E a profecia diz que o Salvador vai aparecer e que Adão vai prestar contas da sua mordomia a Cristo. Alguns falaram que vai entregar suas chaves, mas não era bem isso que eles queriam dizer. Acho que eles queriam dizer que não, ele vai prestar contas da sua mordomia a Cristo. E Cristo vai ser, nesse momento, então, nessa reunião, vai ser entronizado, de fato, como o rei dessa terra. E nesse dia, de acordo com a profecia, o reino do diabo nesse dia vai ser sacudido. E é isso que nós sabemos sobre essa grande reunião de conselho lá em Adão de Amã. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Ver se eu encontro aqui. Eu não vou encontrar agora aqui. Vai levar muito tempo para me encontrar. Mas vocês podem procurar, dê uma olhada em ensinamentos do profeta Joseph Smith, que era o que eu estava tentando achar aqui, e ensinamento dos presidentes da igreja também, de Joseph Smith. E veja então o que foi o que foi registrado lá. Que ensinamento dos presidentes da igreja, só para ter uma ideia dessa questão sobre Adão. Adão possui as chaves da dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, a dispensação de todos os tempos que foram e serão revelados por meio dele, desde o princípio até Cristo e de Cristo até o fim de todas as dispensações que serão reveladas. Essa é a autoridade de Adão. Deus estabeleceu que as ordenanças sejam as mesmas para sempre e colocou Adão para zelar por elas, para revelá-las do céu para o homem ou para enviar anjos para revelá-las. Esses anjos estão sob a direção de Miguel ou Adão, que age sob a direção do Senhor. Então está aqui. Essa é a natureza do sacerdócio. Cada homem possui a presidência de sua dispensação. E um homem possui a presidência de todas elas. Sim, Adão. E Adão recebeu sua presidência e autoridade do Senhor.
mas não pode receber a plenitude até que Cristo apresente o reino para o Pai, o que acontecerá no fim da última dispensação. Então, eu li aqui trechos de Ensinamento dos Presidentes da Igreja, de Joseph Smith, páginas 112 e 113. Muito bem. Então, tá aí, irmão. Perguntou uma coisa, eu já respondi outra, mas tudo muito bom, tudo muito bem. Espero que seja útil. Vejamos aqui o que temos aqui no... então, vamos voltar aqui. Irmão Marcel. Já ouviu a respeito de características do último profeta antes da segunda vinda? Que não pode ser, talvez, mera coincidência, mas batem muito com Elder Bednar. Além do nome Davi, tem muitas curiosidades em seu chamado, inclusive que não era dos 70 ao ser chamado apóstolo, como os demais. Outro ponto, um dos mais novos de idade das últimas décadas, um dos últimos tão novos, se não o último dele, foi o presidente Monson. Olha, depois de 49 anos na igreja, eu costumo dizer que, olha, quem quer saber o futuro, tá, tem que esperar para ver o futuro acontecer. Tá? Então, ficar achando que é esse, é aquele, isso, é aquilo, olha, é especulação que não leva a lugar nenhum. Quando o presidente Harold B. Lee faleceu repentinamente, em 1973, ninguém estava esperando, todo mundo esperava que o presidente Harold B. Lee ia viver muitos anos, e morreu de repente, depois de 1 ano e meio como presidente da igreja. O presidente Joseph Fielding Smith faleceu em 2 de julho de 1972, no dia do meu batismo. Às vezes eu faço gozação, digo, vai ver, ele ouviu dizer que eu estava sendo batizado, teve um troço. Mas achavam que o presidente Harold B. Lee ia viver muitos anos. Não viveu. E aí, o presidente Spencer W. Kimball, que era o presidente do Quórum dos 12, cheio de problemas de saúde, sem alguma das cordas vocais, porque teve câncer, tiveram que tirar algumas das suas cordas vocais, já tinha tido operação no coração, operado pelo então doutor Russell M. Nelson. E então o pessoal achava, olha, isso aí não vai durar muito tempo, não. E durou. Durou 12 anos. Então, olha, especular essas coisas, porque tem o nome Davi, porque tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Como se dizia antigamente, quem viver, verá. Agora, antes disso, não vou especular. Agora eu não consigo nem ver a pergunta do irmão mais aqui. Não sei porque que o Facebook está fazendo isso comigo hoje. Eu não consigo voltar atrás. Ele me tira me tira os comentários das pessoas. Deixa eu ver aqui. Enfim. Eu não consigo ver a sua pergunta mais também. Sumiu. Mas, enfim, eu diria isso. Olha, naquela época também, outra coisa que eu ia dizer é o seguinte. O presidente Spencer W. Kimball foi o 12º presidente da igreja nessa dispensação. Aí já viu, né? 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, agora 12 profetas. Sim, vai ver, esse daí é o último, né? O 12º profeta, 12 tribos, 12 apóstolos, 12º profeta, e não sei não, hein? Aí tem coisa, hein? Pois é o que se dizia lá em 1974. Aí chega em 1980, eu lembro de estar numa reunião de sacerdócio, eu ainda era missionário de tempo integral, estava numa reunião de sacerdócio lá em São Paulo, ali na capela do Caxingui, capela da ala 5, lá do lado do templo, e o presidente do Quórum de Elders, olha, irmãos, não sei não, viu? Temos aí, ó, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, 12 presidentes da igreja, 150 anos da restauração da igreja, e a conferência geral cai em 6 de abril, é um domingo, 6 de abril.
Ó, irmãos, não sei não, viu? Eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu estou olhando o meu armazenamento para ver se está em ordem. Eu estava sentado lá, 21 anos de idade, falei, caramba, eu estou danado aqui, não vou nem casar, então. Pois é, isso fazem mais de 41 anos agora. Então, olha, não se preocupe com esse negócio. Olha, o futuro a gente vai saber quando o futuro chegar. E o futuro chega a cada instante. Ó, agora, futuro agora. Mais um futuro, mais outro, mais outro. A cada segundo a gente entra no futuro. E a gente vai saber. Mas agora, tanto faz tudo. A única coisa que me importa saber é o seguinte, escuta, eu estou fazendo as coisas que são necessárias para mim, para seja lá quem venha a ser o presidente da igreja na época do retorno do Senhor, eu esteja seguindo a ele da mesma forma que eu vou ter seguido seus antecessores. Só isso que me importa. Agora, se é David, se é Todd, se é Ulisses, se é Garrett, eu estou nem aí. Eu só quero saber se eu estou digno. Ok, tá bom, irmão. Mas muito boa pergunta. Irmão Jones aqui. Gente, minha namorada tem uma dúvida. Não tenha dúvida, irmã. O Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. E eu não soube explicar, gostaria de sua ajuda. Ela perguntou se quando acontece de um homem conhecer a igreja e ser viúvo, tem possibilidade de se casar no templo com a esposa dele? Se ele estiver casado com outra, se quiser ainda estar com a que veio a falecer, pode se casar? Muito obrigado, agradeço. Cada live sua me fortaleceu demais. Ok. Ah, olha, irmão, mais uma vez, é uma pergunta que está no. Pode ser respondida no manual geral. E é muito simples. Sim, esse irmão se batizou na igreja, viúvo, casado de segundas núpcias. Com certeza, ele pode ser selado a primeira esposa dele e ser selado a segunda esposa dele. Não há problema nenhum. Tá? Isso já aconteceu muitas vezes. Aí, a igreja é grande, ao redor do mundo tem muitos casos como essa situação que você mencionou, e não há problema nenhum. Okay? E não esqueça que hoje mesmo nós temos o presidente da igreja e o primeiro conselheiro dele, que são casados em segundas núpcias no templo, eram viúvos e casaram de novo e foram selados as suas esposas no templo. Então, sem problema nenhum. Cada uma delas, cada uma das duas esposas desse viúvo vai ter o seu trono. E é isso que o selamento matrimonial está garantindo para elas. O selamento matrimonial é a única ordenança que nos dá o direito de governar e reinar na glória celestial. Nenhuma outra ordenança nos dá isso. Então, o que elas vão ganhar com o selamento matrimonial? Um trono, um governo, um domínio. Cada uma vai ter o seu domínio, vai ter o seu trono, vai ter o seu governo, vai desfrutar da sua exaltação por causa daquele selamento que ambas tiveram com seu marido. É isso. O selamento matrimonial é para isso. Então, tá aí. Espero que isso seja útil. Muito bem. Então, chegamos ao final das perguntas aqui. E eu, como eu disse, o Facebook não está me deixando ver as perguntas anteriores. Eu notei que tinha algumas outras perguntas e que a tela estava rolando aqui, mas quando eu tentei voltar, ele não está deixando. Não sei, hoje, sei lá, alguma coisa aconteceu lá no algoritmo, aí, não sei o que está acontecendo. E não temos mais nenhuma pergunta aqui no Zoom. Então, acho que é uma boa hora para mim, então, pegar aqui e desejar uma boa semana para vocês. Infelizmente, não posso chamar a Sister Martins, porque ela está lá no Texas, ajudando nossa filha Natália a cuidar das 3 menininhas dela lá, a Graciela, a Ariana e a Sofia. Então, hoje não tem a Sister Martins para dar oi para vocês, e não tem cantoria minha para alegria dela. Ela não gosta quando
Quando ela chega aqui, eu começo a cantar para ela, ela não gosta. Ela quase. Só não me bateu porque é domingo. Porque ela nunca me bate também. Mas acho que a minha primeira declaração é mais dramática. Mas, enfim, irmãos e irmãs, que o Senhor abençoe vocês todos. Tenham uma ótima semana. E vamos então, minha última live no mês que vem, se tudo der certo, se não tiver nenhum conflito de datas e horários, deverá ser, acredito, dia 12 de novembro, domingo 12 de novembro. Então, boa semana, tudo de bom para vocês. Até!